Olá pessoal, estou de volta para a segunda parte da videoaula a respeito de leitura e gravação de arquivos binários, especificamente para mostrar uma solução a um exercício a respeito de cálculo de distância entre cidades. Então na parte 1 a gente tinha parado aqui na lógica de cálculo da distância. Então, para quem não viu a parte 1, então a gente declarou aqui uma estrutura do tipo cidade, chamada cidade, com um nome e coordenada x e coordenada y. Aí abrimos um arquivo chamado rota.dat em modo gravação, binário e append, para preservar os dados caso haja. Aí uma estrutura de repetição que fica pedindo para o usuário digitar um nome, uma coordenada x e a coordenada y, e grava esses dados no arquivo. A hora que o usuário digitar Enter sem conteúdo nenhum no campo nome, ele sai do laço e aí então ele tem que abrir o arquivo agora para leitura. Então ele vai abrir agora para leitura e vai ter que ler os dados desse arquivo e calcular as distâncias correspondentes entre as cidades. Então é a partir daqui que a gente vai recomeçar. Então, para calcular as distâncias, então qual que é a lógica que eu vou adotar? Então, eu abro o arquivo, estou posicionado na primeira cidade. Aí eu pego a cidade e guardo ela como origem. Mas eu tenho que, a hora que eu chegar na última cidade, eu tenho que lembrar qual que era a primeira. Então eu vou ter que ter uma variável chamada primeira, que vai guardar os dados da primeira cidade. E ela, no início, ela é primeira e é origem também. Aí eu leio a cidade de origem, leio uma segunda cidade, se eu conseguir, é a cidade de destino. Aí eu calculo então a distância entre origem e destino. Aí o que era destino vai passar a ser origem, eu leio uma segunda cidade, se conseguir eu calculo a distância entre origem e destino. Aí num certo momento eu vou calcular a distância entre essa origem e esse destino. Aí a origem passa a ser essa, tento ler uma próxima cidade e acabou o arquivo. Então o destino tem que ser novamente a primeira cidade. Aí eu calculo a distância entre a origem, que é a última cidade, e a destino, que é a primeira. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Então eu tenho que ter uma informação primeira, uma informação origem, uma informação destino. Num certo momento, primeira vai ser origem também. E depois, no final, primeira vai ser destino. Ou destino vai ser primeira, né? Bom, então eu declarei aqui duas novas variáveis, origem e destino. E eu vou considerar como primeira, vou guardar os dados da primeira cidade nesta variável que já existe, que é cidade. Então aqui eu vou tentar ler uma cidade, né? Eu abri o arquivo, eu vou tentar ler uma cidade. Se eu conseguir, porque o arquivo pode estar vazio, né? Posso não conseguir. Então, se eu conseguir, ela é a primeira cidade. Bom, então aqui ó, eu estou testando se essa operação for bem sucedida. Então, eu leio os dados lá do arquivo da primeira cidade e guardo nessa posição de memória. E aí então eu faço origem é igual a essa cidade que eu acabei de ler. E agora, então eu vou ficar lendo próximas cidades e fazendo o cálculo. Bom, eu vou colocar aqui que inicialmente destino é igual à mesma cidade de origem. Então imagine você que no arquivo possa ter uma cidade só. Então ela é origem e destino ao mesmo tempo. Então se eu calcular a distância, obviamente vai dar zero. Tá? Então aí, se eu conseguir ler uma cidade de destino, eu vou colocar nessa variável. Então eu posso entrar aqui e calcular distância entre origem e destino. Então, ó, observe, eu li a primeira cidade, aí eu li novamente, eu tentei ler novamente. Se eu conseguir, então agora eu tenho uma origem e tenho um destino. Então eu chamo a função que faz o cálculo. Então aqui eu vou colocar só para exibir, para a gente ver se está funcionando essa rotina de leitura. Então origem e destino. Aqui na verdade a gente iria colocar a rotina de cálculo.
mas para a gente ir testando já cada parte que a gente faz, vamos exibir. Então, depois de calculado, eu vou fazer o que? Origem é igual a destino. Então eu calculei a distância entre a cidade 1 e a cidade 2. Agora eu vou tomar como origem a cidade 2, porque eu vou voltar aqui e tentar ler um novo destino. Tá ok? Então eu vou testar essa... peraí, vamos ver o que está dando de erro aqui. Tá claro, né? Origem, nome. Então não posso imprimir a estrutura como um todo. Deu tilt no arquivo. Que nessas situações eu tenho que fechar o dev. Então o dev tem uns bugs, né? Eu vou ter que fechar e reinicializá-lo, porque ele não vai funcionar. Aí, ó. Eu tento gravar, Ctrl S, eu tento compilar, não vai. Então eu vou ter que fechar. Bom, então reabrir o dev. Então eu vou imprimir origem.nome, destino.nome. Aí eu faço a origem, assumir a cidade que era destino e volto aqui e tento ler outro. Então eu vou executar. Então aqui eu vou digitar Enter. E então ele, se estiver funcionando, ele vai ter que imprimir as cidades que já estavam gravadas no arquivo. E aí está. Então cidade de origem, destino, a destino passou a ser origem, outro destino, destino passou a ser origem, outro destino. E aqui está faltando, como vocês podem perceber, que eu tenho que fechar o circuito, né? Então eu tenho que colocar essa cidade como origem e essa daqui como destino para voltar ao início. Então para isso basta eu pedir para ele imprimir isso daqui novamente, ó. Então, a hora que eu saio daqui, o destino vai ser o que? O destino vai ser essa daqui. Então a última cidade passou a ser origem e o destino vai ser aquela primeira cidade. Então destino igual cidade. Então, eu vou executá-lo, Enter, e aí está. Então, ó, cidade de origem, e no final eu volto à cidade de origem, a primeira cidade. Bom, o programa, o exercício pede para que a gente imprima no final a distância total. Então eu vou colocar aqui como float dist total. E vou também... Não precisa de outra variável, acho eu. Bom, então aqui agora a gente vai acrescentar uma informação aqui que é distância. Então eu imprimi cidade 1, cidade 2. Eu vou tirar esse NDL. Então eu vou colocar aqui uma outra linha. Igual. E aí a gente vai colocar aqui distância, origem, destino. Então a gente vai criar uma função chamada distância. Ela vai receber duas cidades e vai retornar o valor da distância. Bom, eu vou ter que ter outra variável sim, porque eu vou ter que pegar essa distância que ela vai retornar e colocar na distância total. Então eu vou colocar aqui, ó, já vocês vão entender, float dist igual a 0. Então eu vou fazer assim, ó, vou pegar isso daqui e vou colocar aqui, ó, dist igual isso daqui. E aí aqui eu vou imprimir a distância entre as duas cidades. E também eu vou colocar dist total mais igual essa distância. Então a distância total percorrida é o que já tinha percorrido mais a distância entre essas duas cidades. Aí eu exibo a distância entre essas duas cidades, tá? Então vamos criar essa função. Então o protótipo da função vai ser esse. Ela vai retornar um valor float, se chama distância, vai receber um parâmetro C1 do tipo cidade e outro parâmetro C2 do tipo cidade.
Então, eu estou criando aqui algumas variáveis. Aqui eu vou calcular a distância, que depois eu vou dar um return dist. Dx eu vou armazenar o deslocamento x e dy o deslocamento y. Então, ó, deslocamento em x, a diferença entre o x da cidade 2 menos o x da cidade 1. E o deslocamento y é a diferença entre o y de uma cidade e a coordenada y de outra. Então eu vou ter um lado do triângulo, que é o dx, outro lado do triângulo, que é o dy. E aí eu vou calcular a hipotenusa. Então a soma do quadrado dos catetos então a gente vai colocar assim. A gente vai usar uma função chamada potência. E eu vou passar aqui, ó, dx ao quadrado. Então, o que eu quero elevar a uma certa potência e qual é essa potência? Mais o dy ao quadrado. Então, eu calculei a soma do quadrado dos catetos. E eu tenho que calcular também a raiz. Então, a gente tem uma função chamada sqrt, que recebe um parâmetro. Qual que é o parâmetro? O resultado da soma do quadrado de dx e dy. Então vai square root, vai extrair a raiz quadrada desses valores. Bom, então aqui, ó, a gente não precisa colocar aquele math como eu havia colocado. Tá? Então calcula a diferença, o deslocamento em x, o deslocamento em y, e aí extrai a raiz da soma do x ao quadrado e o y ao quadrado. E aí é a distância. Então vamos testar, ver se ele está calculando certo. Então aqui seria as distâncias. Falta aqui, ó, calcular a distância entre a última cidade e a primeira. Então, para isso basta eu repetir essa parte aqui, né? Então, calculo novamente, e aqui depois no final eu tenho que exibir, eu vou repetir essas duas linhas, vou repetir aqui, para ele exibir exatamente como está exibindo aqui. E aí no final eu vou exibir então Cout, vou pular duas linhas, distância total percorrida igual não, dist total. Vou testar, vou dar enter e aqui está a distância total percorrida, 269,78, o que você quiser, quilômetro, metro, porque não está especificando a unidade de medida. Bom, então eu vou executar novamente e vou digitar mais uma cidade. Então, Araras. Eu já tinha digitado uma outra cidade com o vídeo parado. Eu vou digitar aqui 230 e 390. Eu vou dar enter, que eu parei a entrada de dados. Então aqui está, ó, Limeira, Piracicaba, Piracicaba, Americana, Americana, Campinas, Campinas, Leme, Leme, Araras, Araras de volta para Limeira, e a distância total percorrida. É claro que essas coordenadas que eu digitei não tem nada a ver, né? Eu fui digitando aleatoriamente. Mas se você montar um mapa mesmo com lógica, você vai ver que o cálculo está funcionando sim. Tá ok? Então, aqui está uma possível solução para aquele exercício. Então, o principal aqui é a parte de arquivo. Então é só uma tentativa de demonstrar uma aplicação um pouco mais prática para o uso de arquivos. Tá ok?
Então, o próximo exercício é fazer a mesma coisa lendo do arquivo de origem. Então, lendo aqui, do jeito que a gente está fazendo aqui, e colocando numa lista encadeada. Aí depois a gente fecha o arquivo e faz o cálculo baseado em lista encadeada. Tá ok? Então, nos próximos dias eu pretendo colocar a solução deste outro exercício usando lista encadeada. Então, aguardo vocês para a próxima videoaula.